Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, que bom que estamos aqui reunidos na presença de Jesus para nos alimentarmos da sua santa palavra, para nos alimentarmos do seu próprio corpo. Sagrado coração de Jesus, um coração que ama, um coração que acolhe, um coração que não faz distinção entre pessoas, um coração que olha para aquele que sofre e vai ao encontro daquele que necessita. Qual é o nosso coração? O nosso coração é semelhante ao coração de Jesus ou o nosso coração não é semelhante ao de Jesus? Nós temos que ter um coração como o de Jesus. Um coração que ama, que acolhe, um coração que não faz distinção entre pessoas. O padre, o pároco da cidade de Arce, cujo dia nós celebramos hoje, ele acolhia, ele amava. Era uma pessoa simples, não tinha tão conhecimento como os outros padres sobre a teologia, mas ele dedicava seu tempo em atender as pessoas no confessionário. Por isso se tornou santo, porque amou, acolheu, tinha um coração semelhante ao coração de Jesus, procurou imitar a Jesus, seguindo tudo aquilo que Jesus tinha ensinado aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e nos ensina até hoje. Hoje nós somos esses apóstolos, esses discípulos de Jesus. Por Adarce, aprendeu muito bem a lição e viveu com muito amor, acolhendo as pessoas, dedicando o seu tempo às pessoas. Todos que passavam por aquele lugarejo iam se confessar, e ele tinha essa paciência de acolher. O evangelho de hoje também vem nesta linha. Jesus volta para a sua terra e ali não pode fazer muitos milagres, porque aquele povo não tinha fé. Não é ele, aquele filho de Maria, não é ele o filho do carpinteiro, não é ele que cresceu aqui conosco. Como pode? Ficaram admirados com os milagres, com a sabedoria de Jesus, mas ficar admirado não basta. Não basta. Muitas vezes nós ficamos admirados com uma missa, mas só isso não basta. É preciso ter um coração semelhante ao de Jesus, um coração que acolhe a palavra, a santa palavra, que acolhe os irmãos. A admiração não é suficiente, é importante se admirar, mas muito mais importante é viver essa admiração, é colocar em prática essa admiração. E aquele povo não fez isso. Se admiraram, acharam que Jesus tinha muita sabedoria, e tinha palavras sábias,
viram os milagres que Jesus fazia, mas ele era dali. Não deram tanto valor. Isso acontece conosco também. Muitas vezes não damos valor para as pessoas que estão no nosso meio. Não damos valor. Outros que vêm de fora, nem conhecemos, mas valorizamos. Esse sim. E aquele que está aqui, do seu lado, aquele irmão que participa com você das pastorais, não tem tanto valor. Você não valoriza. Assim como não valorizaram Jesus. E aí Jesus fala, no final do Evangelho, que um profeta só não é estimado na sua pátria e na sua própria família. E é uma verdade, até hoje acontece isso. Às vezes na família você é criticado por participar da igreja, por vir às missas, às celebrações, à hora santa. Mas você vai de novo na igreja, o que você vai fazer lá? Se eles soubessem que a gente vem fazer aqui, eles iriam também. Que pena que eles não sabem. E ficam questionando, como esse povo da época de Jesus. Ficam questionando você, meu irmão, minha irmã, de participar, de ir a um terço, de rezar o terço. Questionam. Amigos, muitas vezes fazem isso. E pessoas da própria família. E você também não vai ter valor na sua casa por seguir Jesus, pois o próprio Jesus, que é o próprio Deus, não teve esse valor perante aquele povo. E muitas vezes também, aquele povo estava tão distraído, querendo coisas, e não perceberam que Deus estava ali no meio deles. E eles não perceberam isso, porque a atenção deles estava voltado muito mais para o material do que para o espiritual. Estavam vendo, com certeza, naquele povo, algum parente de Jesus tinha feito alguma coisa que desabonava a família. Com certeza, algum parente, não fala isso no Evangelho, mas eles conheciam todos os parentes de Jesus. Com certeza, alguém tinha aprontado alguma coisa. Imagine, aquele lá é parente do fulano de tal que fez isso, fez aquilo. Como pode? Como pode ser Deus? Às vezes nós agimos assim. Nós pautamos as pessoas por outras pessoas. Eu fui à missa. Mas aquele padre eu conheço. Eu sei o que ele faz. Você não observa Jesus. Fica prestando atenção no defeito do padre, no defeito do diácono. Aquele diácono, eu conheço a vida dele, eu sei como ele é. No altar é um santo, mas fora eu fico pautando a vida das pessoas, fico julgando. E de repente não percebo a presença de Jesus. Nós às vezes agimos assim. Prestamos atenção em tantas coisas e não prestamos atenção no essencial, que é Jesus. Você não veio para julgar ninguém. Você não participa de uma missa para ver o defeito desse ou daquela pessoa. Deus conhece. Deus sabe o defeito de todas as pessoas. Sabe o pecado de todas as pessoas. E todos nós vamos ter que prestar conta dos nossos pecados. Deus vai falar um dia, quando me chamar: Diácono Volmir, como foi sua vida? Você fez isso, fez aquilo, você não fez isso. Ele não vai perguntar o que o padre Samuel fez, o que o pessoal da música fez, o que as acólitas fizeram. Não. Eu vou ter que prestar conta da minha vida, não da vida do outro. E todos nós vai ser dessa forma. Portanto, nos preocupemos com os nossos erros, com as nossas falhas, para que possamos corrigir logo.
e não com os defeitos dos outros. Os defeitos dos outros são deles. Às vezes pecamos pelo pecado do outro, e não pode ser assim. Esse povo agiu de tal forma, deixou passar o essencial, não perceberam o próprio Deus no meio deles. Deus deu essa graça àquele povo. O seu filho saiu daquele povo, viveu daquele povo, conviveu quando criança com aquele povo. E eles não perceberam isso. Às vezes nós não percebemos também. Deixamos passar a graça de Deus, deixamos passar o próprio Deus na nossa vida. E quando damos conta, já passou. O milagre não aconteceu. Não porque Jesus não quis fazer, porque eles não quiseram, porque eles não tinham fé. Para que o milagre aconteça, é preciso ter fé. É preciso ter fé. Meu irmão e minha irmã, você tem fé? Você acredita que Jesus está presente na Santa Palavra, mas acredita de fato com o coração de Jesus? Não somente com o coração humano. O coração humano tem dúvidas. No coração humano, sabe? Mas o coração divino não tem. E às vezes nós precisamos ter esse coração de Jesus. Como disse, um coração que acolhe, em primeiro lugar, a Santa Palavra, o próprio Cristo, que é uma pessoa, não é uma palavra. Você acredita na Eucaristia? Mas acredita de fato, do fundo do seu coração? Se você acredita, lembre-se que você está recebendo Jesus vivo. Vivo, é Jesus que se faz presente. E às vezes participamos como se fosse receber qualquer outra coisa. É o pãozinho, as crianças recebem o pãozinho. Eles não recebem Jesus. E todos os ministros que entregam deixam bem claro, não é Jesus, é apenas um pãozinho. Aquele é um pãozinho. Mas um dia você vai receber Jesus na Santa Eucaristia. Mas nós não recebemos um pãozinho. Nós recebemos Jesus e às vezes não damos conta disso. Como esse povo. Recebemos Jesus, eles receberam Jesus, se admiraram, nós nos admiramos. Às vezes, quando se coloca o ostensório é mais importante do que Jesus. Nós prestamos atenção mais no ostensório. E quando Jesus vem na nossa mão, o ostensório é a nossa mão, o sacrário é o nosso coração, a nossa vida, não damos conta disso. Que pena, que pena. Somos esse povo da época de Jesus. Deixamos passar a graça. E às vezes o milagre não acontece na nossa vida porque a nossa fé é pequena como desse povo. Notem que no Evangelho o Evangelho não fala que Jesus não fez milagre. Ele não fez muitos milagres, mas ele fez milagre. Mesmo assim, porque o coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus, mesmo quando falhamos, ele continua a nos amar. Ele não deixou de amar esse povo, mas a abundância das graças poderia ser maior. Só não foi porque eles não tiveram fé. Que nós possamos ter fé, que nós possamos ter fé em Jesus, para que a graça seja abundante na nossa vida, para que a graça seja abundante na nossa igreja, uma igreja peregrina neste mundo, que está caminhando, que precisa das nossas pernas, dos nossos braços, da nossa mente, para que Jesus seja anunciado a todos os povos. Hoje, meu irmão e minha irmã, você é o discípulo de Jesus. Leve Jesus para as pessoas através da sua vida. Neste mundo pagão, nesse mundo de escuridão, que precisa de um facho de luz. E esse facho de luz você pode levar, se você tiver dentro do seu coração. A luz é Cristo, mas Ele quer que você a leve. Leve sabor à vida das pessoas. Seja o sal
da terra. Esse mundo precisa de sabor. Eles estão tão perdidos, as pessoas estão tão perdidas neste mundo, né? Os jovens, não todos, graças a Deus, nós vemos jovens aqui, porque não foram educados. Não traziam os filhos na igreja, como esse menininho que está aqui cantando, tocando. Às vezes você fala, mas ele sabe. Quem falou para você que ele não sabe? Os desígnios de Deus nós não conhecemos. Deus vai agindo na criança desde pequeno. Por isso que é importante trazer essa criança de colo. É importante trazer na presença do Senhor desde pequenininho. Desde pequenininho. E Deus vai agindo na vida deles. E aí nós temos jovens que participam e vêm. Jovens e jovens. São poucos, mas vêm. Olha as nossas acólitas, que bênção. Vai falar para o jovem do mundão ser acólito, tem vergonha. Vergonha de servir a Cristo, como aquele povo. Teve vergonha. Era o carpinteiro, imagine. Né? Jovens que não têm vergonha e não deve ter, vocês estão corretíssima. Não deve ter vergonha do Deus da nossa vida. Nós temos que ter alegria em tê-lo como Deus. Nós temos que evidenciá-lo cada vez mais e mostrá-lo cada vez mais. E não nos omitir de maneira nenhuma. Os coroinhas, que bênção de Deus, desde pequenininho servindo a Cristo. Às vezes faz alguma traquinagem, mas coisa de criança, Deus entende. Até nas traquinagens, sabe? São traquinagens, né? Para Deus, para servir ao Senhor. Que benção, que benção. Às vezes não estão mais ajudando a colocar a estola lá na gaveta. Ele me ajuda, eu não consigo abaixar. Fizeram uma gaveta no chão, nunca vi gaveta no chão, então ele abaixa e guarda. É isso, o serviço. Às vezes eu peço, eu posso subir aqui para pegar a liturgia. Eu posso subir, é só subir um degrau. E a pessoa fala, olha que o diácono é folgado, pede para o coroinha e pegar. Mas não é que eu peço por ser folgado, eu peço para dar serviço, para eles se sentirem importante e participar da nossa igreja. Se vocês soubessem como eles ficam contentes de servir. E às vezes nós queremos fazer tudo, né? Nós da igreja temos essa mania, eu quero assumir tudo. Não, peça para a criança pegar um papel, pegar uma folha, qualquer coisa. Ele se sente importante, se sente parte da igreja. Desde criança. Por isso que eu peço. Eu peço para guardar. Eu posso abaixar, graças a Deus ainda consigo abaixar. Mas eu peço para ele. Eu peço para aquela menininha que está lá vir buscar ao meu livreto. Eu peço. Tudo que está lá, peço para segurar alguma coisa. E ele segura. Que benção. Né? Que benção. Que nós também, já adultos, possamos servir Jesus com alegria, como as crianças servem. Que nós possamos imitar o sagrado coração de Jesus. Fico vendo as pessoas, né, eu não enxergo direito, não sei o que está escrito na camiseta. Você lê para mim, Neves? Eu não consigo enxergar. Isso. Apostolado, oração, venha a nós vosso reino, e o reino vem. É uma camiseta, né, feita de pano, mas você saiu da sua casa. Você veio com esta camiseta. E alguma pessoa viu essa camiseta e conseguiu, não como o diácono consegue enxergar daqui e ali, mas conseguiu enxergar e leu. Apostolado. Né? Olha que benção. Isso é evangelizar. Você fala, mas estar com uma camiseta é evangelizar. É evangelizar. Talvez você colocou a camiseta e nem prestou atenção nisso, mas é evangelizar. Você veio pela rua, a pé ou de carro, alguém viu. Alguém viu. E você evangelizou através da camiseta. Olha que benção. Então que Deus olhe sempre por você, meu irmão, minha irmã. E procura
que procura pautar a sua vida em Jesus, que procura ter um coração como o Sagrado Coração de Jesus. Que Deus ilumine sempre a sua vida, que Ele dê forças, que Ele dê saúde, para que você continue com essa fé, continue buscando e percebendo que Jesus se faz presente no nosso meio. Amém? Coloquemos nas mãos do Senhor